Estamos aqui novamente, pessoal, para mais um vídeo aí do nosso canal. E nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí para vocês mais uma nova história aqui do nosso canal, um resgate aí da memória de muita gente. Quem viveu essa época também, né, que não esquece, realmente se torna inesquecível, que é a época das TVs. Vamos lá começar o nosso resgate, mas antes eu quero que vocês me sigam aqui nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, pessoal, que eu estou deixando aqui abaixo, ok? Para nos dar uma força aí no canal, divulguem aí para seus amigos, compartilhem com seus grupos aí de WhatsApp, ok, pessoal? Eu conto com a ajuda de todos vocês. Se inscrevam aí no nosso canal para que a gente possa estar crescendo na plataforma do YouTube, ok, pessoal? Conto aí com todos vocês. Vocês conseguem imaginar um televisor feito em madeira que tem a tela entre 3 e 10 polegadas, com imagens chuviscadas em preto e branco, gente? No tempo de hoje, hein? Lembram aí dessas relíquias do passado, né? Também que exigia esperar alguns minutos para que as cenas começassem a aparecer, pois só funcionaria depois de esquentar. Você só conseguiria ver a imagem da TV, pessoal, após ela esquentasse, né? Foi assim o começo da TV universal, porque a TV antiga exigia que todo esse processo fosse feito para que as pessoas pudessem desfrutar das suas primeiras imagens, e somente quem tinha poderes políticos e econômicos eram os que podiam desfrutar dessa novidade na época. Sempre quando uma tecnologia começa, como vocês sabem aí, os poderosos aí, os mais ricos é quem tem acesso primeiro, né? E depois é quando o preço vai abaixando no mercado, é que toda a população aos poucos vai tendo um pouco mais de acesso, né, gente? Sempre começa assim, né? Nesse período, ninguém imaginava que todos nós poderíamos ter a qualidade de imagem que temos atualmente, pessoal. Realmente, né? Ninguém imaginava naquela época, né, a qualidade de imagem pudesse chegar ao que está hoje, né, gente? Aí ao nível 4K, quem sabe aí mais à frente estará chegando aí nos 6K ou muito melhores do que isso, né, gente? Deixo aqui a imagem, né, da geração das TVs, desde 1920 até os dias um pouco mais atuais. Mas vamos começar aí, vamos hoje nesse primeiro vídeo até a década de 1970, pessoal. Aí farei uma segunda parte seguindo de 1980 em diante, né? Se der para a gente terminar a história em 2 vídeos, nós terminaremos. Se não, eu farei o terceiro vídeo. As cenas eram transmitidas com resolução bem inferior, com aproximadamente 60 linhas somente, se antigamente comparadas aos televisores de tubo que surgiram muito depois e contavam com uma resolução de 480 linhas, gente. Já era uma qualidade um pouco aí melhorzinha, né? No modo analógico, dá para ter noção de quanto eram ruins as primeiras TVs lançadas. Todos nós temos que concordar que a televisão revolucionou o mundo, com certeza, gente. E teve uma grande influência no comportamento das pessoas em geral, como também ajudou bastante na divulgação de variadas informações sobre os diversos assuntos relacionados a toda a humanidade existente no mundo. Realmente, gente, eu tive o prazer também de acompanhar um pouco aí dessa geração da década de 1980 para cá, gente. Em 100 anos a TV assumiu várias formas e tamanhos. Começamos aqui a história da televisão, desde a década de 1920 até a década atual. Começando aí em 1920, que tem coisas aí bem interessantes para vocês. Boris Ruzing, um cientista e inventor russo, já havia realizado alguns experimentos de transmissão de imagens 16 anos antes da Fahrenheit. Além disso, um sistema de televisão mecânica que escaneava imagens usando um disco rotativo, gente. Ela tinha um discozinho que girava, né, para tentar aos poucos ir formando aquela imagem. Havia sido demonstrado por John Logie Baird na Inglaterra e Charles Francis Jenkins
nos Estados Unidos no início da década de 1920. Com seu invento simples e funcional, ele nos deu a televisão mecânica. Esse primeiro modelo tinha uma pequena tela à direita e um gabinete enorme. Essas primeiras TVs eram muito simples em comparação com a nossa tecnologia hoje, né? Ele implementou formas peculiares, como a televisão octogonal, gente. Aí foi de onde surgiu o início da TV octogonal. Embora a tecnologia da época fosse impressionante, a qualidade do vídeo não era nada boa. Vejam aí, gente, eles se impressionavam, né, com essa primeira imagem que eles conseguiram aí na TV, né? E diziam aqui que ela já tinha uma qualidade impressionante, gente. Vejam aí na época, né? Interessante. As características faciais não eram reconhecíveis, a menos que a maquiagem fosse usada de uma maneira bem específica, gente. Você quase não via as pessoas aí na imagem dessa primeira TV, né? Realmente muito ruim. Ainda na década de 20, as primeiras celebridades da TV começaram a surgir e cair no gosto dos telespectadores. Exemplo disso é o Gato Félix aí. Quem conhece, gente, a história do Gato Félix aí, né? Considerado o primeiro personagem de grande repercussão em 1928. Eu trago aqui a evolução dele desde a primeira imagem, gente. Vejam aqui como a imagem era ruim, gente, nessa época. E eles regulavam através desse desenho do Gato Félix. Bem interessante, gente, aí, né? Hoje ele está aí na Disney com uma forma bem mais bonita do que era antes, né? Realmente muito feio. Se uma criança fosse assistir um negócio desse, ela iria ficar um pouco assustada à noite, pensando que o Gato Félix nessa primeira imagem era um fantasma, gente. Félix era utilizado, vejam aí, gente, que interessante. O Gato Félix era utilizado para regular os aparelhos transmissores, já que suas cores eram preto e branco, perfeitas para o ajuste dos televisores da época. O desenho original do gato foi feito em papel e era transmitido ao longo de horas por dia, gente. Vejam aí, eles usavam a imagem desse gato para regular a imagem da TV. Tá aqui, gente, alguns modelos das primeiras TVs aí. Vejam que TV realmente grande. Para você assistir, você não conseguiria nem sentar na cadeira. Você tinha que sentar nessa parte aqui de cima da cadeira, gente, com os pés em cima da cadeira para poder alcançar a altura que a TV ficava para assistir. Como vocês vejam aqui na imagem que eu deixo dessa mulher sentada nesse sofá aí da época, gente. É bem interessante, é uma cultura bem invocada antigamente, né, gente? Era bem interessante, né? Na década de 30, vimos televisões mais refinadas, com melhores projetos e resolução. Esses televisores desenvolvidos eram eletrônicos e já tinham uma tela pequena, ainda, né, gente, para a época. Essas TVs foram lançadas nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e União Soviética. Ainda no início dessa década, houve um grande salto na qualidade do vídeo, passando de 60 para 100 linhas de digitalização. E anos depois, basicamente no meio dessa década, para 405 linhas, gente. Aí já com a imagem um pouco bem melhor aí, né, para a época, mas ainda em preto e branco, né, gente? Essas TVzinhas que eu deixo aqui, a foto para vocês verem aí, gente, essas duas aqui. O modelo até melhorzinha, né, do que as primeiras, né? Bem bonitinha, gente. Vejam aí. Bem rústico realmente para a época, né? A década de 1940 nos trouxe resoluções ainda mais altas, incluindo o padrão NTSC, que muita gente aí conhece, né, gente? De 480 linhas de resolução e também com a melhor qualidade de áudio com relação à sua nitidez. Quem de vocês aí lembra desse período que você tinha que regular do PAL-M para o NTSC, né, gente? Para ter uma melhor qualidade, senão o PAL-M ficava preto e branco ainda, como era o período na época. NTSC também melhorava um pouco mais, pouca coisa, gente, né? Nessa década era difícil produzir telas CRT maiores que 12 polegadas, né? Por isso que você tem que estar em cima da TV para você conseguir ver alguma coisa. Uma telinha desse tamanho aqui, mais ou menos, 12 polegadas, né, gente? Pois as TVs de tela grande implementavam técnicas de projeção, né, ainda desconhecidas para a época. Tela grande, gente, antigamente só no cinema.
Apesar de que o cinema também teve o seu período, que em breve eu estarei trazendo aí, gente. Vocês não imaginam como era a primeira filmadora do cinema. Vocês, quando verem, vão gostar bastante do estilo dela. Porque ou o ator trabalhava, ou ele iria ficar com muito medo, gente. A década de 1950 nos trouxe as televisões de vigia de curta duração. Mas o mais importante, ela nos trouxe o padrão de cores NTSC, gente. Porém, poucas televisões coloridas foram vendidas até a década seguinte. Então, gente, vejam aí esses primeiros modelos aí, né, de TV da década de 1950, quando veio a começar o TV a cores no mundo, gente, ok? Vejam aí um casal aí assistindo a primeira televisão, né, aqui a cores, né? Eles tinham que ficar bem acima da TV, bem em cima dela, assim, próximo, senão não conseguia ver a imagem, porque era muito ruim. É interessante essas gerações, né, gente? É bem até engraçado, interessante, né? A televisão no Brasil surgiu, vejam aí, gente, finalmente, no ano de 1950, a TV chegou ao Brasil. 30 anos após o primeiro lançamento da TV em 1920, gente. O Brasil sempre, né, como eu digo aqui, é o último a receber as tecnologias lançadas, né? A TV no Brasil surgiu em 1950, trazida por Assis Chateaubriand, que fundou o primeiro canal do país, a TV Tupi, gente. Quem é que lembra aí na época, né? O alto custo do aparelho, que era importado, restringia seu uso às classes mais altas, né? Como sempre, né, gente? A televisão entrou no Brasil sem que se soubesse ao certo o que seria exibido. Após a primeira edição do programa TV na Tábua, gente. Veja o nome aí do primeiro programa exibido na TV no Brasil. TV na Tábua. Pelo menos se fosse na Tábua, né? Mas na Tábua é brincadeira. Seus realizadores se deram conta de que não havia nada que se pudesse fazer ser chamado de programação, ou até mesmo o que ser levado ao ar no dia seguinte. Eles não sabiam às vezes nem o que botar no ar no dia seguinte, então ainda era muito desorganizado esse início da TV, né? Desta forma, a televisão importa do rádio a sua estrutura formal com seus programas musicais, usualmente com o cantor apresentador do rádio fazendo suas performances na televisão, e também com as notícias que eram exibidas logo após serem recebidas. Tudo muito rápido, dificultoso e caro, gente. As notícias primeiro saíam aí no papel, jornal, alguma coisa, eles passavam para as redes, e eles lá lendo o jornalzinho e aquela notícia impressa, eles começavam a fazer essa notícia ao ar, gente. Porém, já no ano seguinte, em 1951, foi montado o primeiro aparelho televisor no Brasil pela Sociedade Eletromercantil Paulista, hoje a conhecida Sempre Toshiba, gente. Essa TV que eu deixei aqui foi a primeira Sempre Toshiba lançada aqui no Brasil, né? Muito bonitinha, ela melhorzinha um pouquinho aí, o design dela já, né? Bem mais atual, gente. Era colorida já, né? Aí no Brasil. A primeira transmissão aconteceu em 1º de junho de 1950 pela TV Tupi, mas só em setembro do mesmo ano ela entrou no ar regularmente. Gente, o Brasil ainda não era a cores. A primeira TV a cores lançada foi nos Estados Unidos, em outros países. O Brasil ela chegou preto e branco. Vocês vão ver quando começou a ser a cores no Brasil. Esse era o designzinho, essa imagem que eu deixo aqui. Era a imagem do primeiro programa da TV Tupi exibida. Era a imagem da abertura desse programa, gente. As vendas de TVs coloridas cresceram nos anos 60. Agora eles eram mais acessíveis e as cores mais vivas. Aí começa, gente, na década de 60, o TV a cores no Brasil. Os aparelhos de TV de ponta também incluíram uma nova invenção, o controle remoto. O primeiro controle sem fios foi criado por Eugene Poller em 1955 para a Zenith e batizado de Flashmatic, gente. Vejam aí, né, os primeiros controles remotos. Eu deixo as imagens deles aqui para vocês verem aí, gente, ok? E deixo também as imagens dos dois televisores coloridos aí que tiveram cores melhores aí no Brasil também, gente, nesse período, né?
Bom, gente, começamos aqui agora passando da década de 60 para a década de 70, gente. A década de 1970 trouxe designs de TV para todos os gostos e necessidades. Havia televisão atualizável com placas de circuito facilmente acessíveis. Eram as televisões futuristas para a época, gente. Vejam aí, né? Essas TVzinhas aqui que eu estou deixando aqui o desenho enquanto eu digo a história aí para vocês, né, gente? Eram as primeiras TV que eram TVs do futuro na época, né? Interessante, né, gente? Que implementou padrões de design curvilíneos aos seus modelos. Essas TVs coloridas pareciam de brinquedo e seus combos portáteis normalmente incluía rádios ou decks de fitas cassete. Até a TV, gente, já pegava fita cassete, né? Nesse período começou aí o período das fitas cassete, né? Eu trago aqui agora para vocês algumas curiosidades aí que aconteceram na década de 1970, tanto no Brasil como no mundo, gente. A primeira Copa do Mundo que os brasileiros puderam assistir ao vivo pela TV no Brasil foi em TVs de tubo em preto e branco ainda, gente. Muito mais do que um evento esportivo, a Copa de 70, realizada no México, fez parte da estratégia política do governo militar. A ideia era unir o país através da TV e, se possível, usar o futebol como a publicidade mais eficiente para demonstrar o êxito do regime, que completava 6 anos, né? Aquele período do regime militar, gente, aí eles se utilizavam do futebol para tentar alcançar mais a população aí, né? E hoje os políticos, né, já fazem outras estratégias aí, né? Já em 1969, a estatal das comunicações, Embratel, iniciou as primeiras transmissões nacionais ao vivo, após a assinatura de um contrato para o uso do satélite norte-americano Intelsat 2. Não era, gente, transmissão ainda para o satélite brasileiro, ok? A escolhida para esta integração nacional tinha sido a Rede Globo e o primeiro programa, o Jornal Nacional. Deixo aqui a imagem do encontro dos militares aqui, né? Aprovando aí essa transmissão americana, né, via satélite para o Brasil, e deixo a imagem do programa Jornal Nacional, o primeiro programa exibido na TV, na Rede Globo aí como Jornal Nacional. Eram esses apresentadores aí na época. Apesar de as imagens terem chegado aos televisores dos brasileiros em preto e branco, alguns poucos privilegiados conseguiram assistir aos jogos em cores. Entre estes estavam o ditador-presidente Emílio Garrastazu Médici, presidente Médici, gente, e o seu ministro das comunicações, o Guino Corsetti, na época. Mas nem todos assistiram à Copa de 1970, mesmo em preto e branco. As transmissões chegaram à região sul, sudeste, nordeste e parte das regiões centrais. E ao vivo apenas os jogos do Brasil, os demais de forma bastante restrita, eram mostrados à noite. Restrita para as pessoas, gente, que não tinham dinheiro, como vocês sabem, né? Quem mais tinha dinheiro tinha acesso a tudo isso daí. Eu trago uma coisa impressionante aqui que eu consegui para vocês, gente, que é a divulgação aí da primeira Copa do Brasil aí que teve, né, em 1970. Trago aqui a foto do Rei Pelé aí em preto e branco ainda, né? Anunciando o jogo de Brasil versus Inglaterra, né, gente? E do Brasil versus a Itália, né? Consegui essas imagens aí para vocês, bem interessante realmente, gente. É um período bem histórico, né? Com certeza. Com o monopólio da Tupi, a Rede Globo ficou furiosa com os militares, gente. A Globo já começava a brigar aí com a Rede Tupi para tentar ter o monopólio que ela tem hoje, né? Os direitos de transmissão não eram exclusivos da FIFA, mas da geradora. No caso, o Telesistema Mexicano e a Eurovision Network do Reino Unido. Para as negociações na América Latina, o comitê organizador da Copa montou a empresa VT Latin Programs. Então, os apresentadores da Latin Programs vieram ao Brasil para negociar com a maior rede de televisão do país, que era antigamente, né, a rede de emissoras associadas, liderada pela TV Tupi de São Paulo, gente. Antigamente, essa era a que monopolizava o país, né, que era a TV Tupi, né, de São Paulo. Realmente bem reconhecida, né, quem viveu essa época aí, gente, né. Negócio fechado, as redes associadas foram até o governo federal para propor um patrocínio publicitário
com as loterias da Caixa Econômica Federal. O governo topou na hora. Isso mesmo, a Copa de 70 seria transmitida, gente, apenas pela TV Tupi. Nessa época, só quem poderia transmitir a Copa, né? Era a TV Tupi. Eu trago aqui a foto dos primeiros apresentadores aí dessa Copa e trago a foto do nosso rei do futebol, que é o Rei Pelé, né, gente? Que ele está aqui do lado, na Copa de 1970, né? Primeira Copa que ele jogou. A então já poderosa Rede Globo, que apoiava o governo incondicionalmente, fez uma enorme pressão junto aos militares, que resolveram ceder e exigir a anulação do contrato feito pela Tupi. Foi quando a Tupi entendeu o recado que a Globo queria tomar o seu lugar, né, gente? Aí no monopólio do país. Obviamente o governo federal lembrou aos diretores da Tupi sobre a dependência financeira do grupo Associadas, as enormes verbas publicitárias distribuídas pelo governo federal e sobre os financiamentos de equipamentos estrangeiros, quase sempre bancados por Brasília, gente. Na época, esse primeiro início da TV era bancado pelo governo federal. Foi então formada a Rede Brasileira de Televisão, liderada pela Embratel e integrada pela própria Globo, pelas emissoras associadas Tupi e pela rede de emissoras independentes, Bandeirantes e Record, que eram independentes aí da Globo, né? Estavam também começando, né, a transmitir sua programação, mas só depois elas vieram ficar também reconhecidas. Só que nada havia sido combinado com os mexicanos. Diante de uma reunião tensa na capital, México, integrantes da Tupi e Globo tentavam romper o contrato inicial e incluir as novas emissoras nas transmissões, que eram essas aqui, gente. O Canal 3, essa outra que tinha esse símbolo que parecia uma bolinha, que eu não sei exatamente qual é, essa daqui, né? Tinha a Record e tinha essa outra que eu acredito que seja o primeiro símbolo do SBT. A maioria dos sinais de vídeo dessa época eram transmitidas via micro-ondas, em cores, que depois eram convertidas para o sistema preto e branco das emissoras brasileiras. Ou seja, gente, elas vinham em cores aí dos Estados Unidos, eram transmitidas e chegavam aqui no Brasil em preto e branco. E o áudio era transmitido em separado e depois juntado com a imagem. Depois de um processo bastante trabalhoso dos editores da época. Vejam aí como era atrasado, gente. O áudio vinha separado da imagem e os editores tinham esse trabalho muito difícil na época de juntar a imagem com o áudio, né? Para poder a imagem ficar perfeita, saindo transmitido os dois juntos, gente. Então, nada mais justo do que lembrar o trabalho incrível realizado pelos técnicos brasileiros da Embratel, na época, e das próprias emissoras diante das enormes dificuldades tecnológicas daquele tempo. A Embratel, aí, que hoje é a empresa de telefone, ela tomava conta dessa parte aí da edição, da junção do áudio com a imagem, gente, para poder a programação ser transmitida aí nas TVs preto e branco e nas primeiras coloridas que os ricos tenham acesso aí no Brasil, né, gente? Eu trago agora para vocês, gente, quem viveu essa época aí que marcou a história realmente da década de 60, 70, né, gente? Os primeiros seriados exibidos na TV mundial. Começavam também nessa época alguns dos seriados americanos mais importantes das décadas de 60 e 70, que marcaram a infância de muitas gerações e ficaram para sempre na memória de muitas pessoas que tiveram a honra de acompanhar, gente, a história da TV nessa época de ouro, da história da televisão mundial. Quem aí lembra, pessoal, eu estou deixando aqui o primeiro nome, que é o Batman e Robin. Deixo aqui a imagem deles para vocês verem aí, né? Quem lembra desses dois personagens aí na época, quem viveu, né, gente? Era uma fantasia bem feia para a época, né? Trago esse outro também, gente, que é o Viagem ao Fundo do Mar, outra série aí que marcou uma geração aí também. Tá aqui a imagem do início da série, dos personagens que fazia parte aí, gente. Dois personagens, né? Trago aqui também a série Túnel do Tempo, que deixo as duas imagens aqui para vocês verem. O início da série e também a imagem dos personagens na hora da filmagem, gente. Vejam aí, né? Essa outra série também, Perdidos no Espaço, que tem aqui a introdução dela, tinha esse robozinho bem feio, gente. E os personagens aqui que faziam parte também dessa maravilhosa série do passado, né, gente? E tem essa daqui também que eu trago para vocês, Jenny é um Gênio,
que é dessa menina, né, que vocês lembram que era a agendazinha que entrava na garrafa, saía, né, gente, e realizava os desejos aí das pessoas, né? Tá aqui a imagem do início da série também, gente. A Feiticeira, gente, quem é que lembra aí dessa série, A Feiticeira, né, também? Que tinha essa imagem colorida do início, mas que na verdade a série era filmada em preto e branco, gente. Como vocês veem aí os personagens, né, que eu deixo aqui. O Homem de 6 milhões de dólares, quem é que lembra também, gente? Aí tá aqui a primeira imagem, ele aqui na sua nave, né? E ele conseguindo pegar aqueles pesos que eles pegavam na época, né, gente? O herói, né? Interessante aí. A Mulher Biônica, gente, quem lembra também aí os primeiros heróis aí das TVs nas séries americanas, né? A Mulher Biônica tá aqui também, eu deixo as imagens para vocês verem aí. O Elo Perdido, bem engraçado as imagens da época aqui, gente, dessas produções aí cinematográficas dos aliens, né? Fantasia bem feia ainda, começando, né, gente? Bem interessante, né? Parecia um pouco até com alguns personagens lá do Jornada nas Estrelas, né? Do Star Wars, né, gente? Capitão Marvel, também o início dessa série aí em 1960, 1970, gente. Tá aqui também, deixa aí a imagem dos personagens. Não encontrei a imagem da abertura, gente, mas eu deixo aqui os personagens para vocês verem aí, né? Bem interessante. A Poderosa Isis, né? Que é essa super heroína do passado aí, que ela voava também, gente, como o Superman, né? Bem interessante, né? Como eu deixo aqui a imagem para vocês, parecia um pouco com a Mulher Maravilha que conhecemos hoje, né? Interessante. O Zorro também, gente, quem é que lembra do primeiro Zorro aí? Esse personagem com a espada também, que vocês já sabem aí, muita gente acompanhou nessa geração do Zorro. Eu mesmo acompanhei muito tempo também, que eu gostava dessa série também. O Star Trek, gente, Jornada nas Estrelas. Quem acompanhou aí também, pessoal? Deixem aqui os comentários as séries que vocês conseguiram acompanhar aí na época, gente. Bom, gente, paramos a primeira parte da nossa história por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se inscrevam aqui no nosso canal também, deixem seu like, comentem, pessoal, que a gente precisa da ajuda de vocês. Nos sigam aqui nas redes sociais que eu estou deixando aqui, Instagram, Facebook, Twitter, pessoal. E compartilhem com seus amigos e grupos do WhatsApp, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!